Segunda de Pedro, capítulo 2, versículos 17 a 22, diz assim a palavra do Senhor. Esses homens são fontes sem água e névoas impelidas pela tempestade. A escuridão das trevas lhes está reservada, pois eles, com palavras de vaidosa arrogância e provocando os desejos libertinos da carne, seduzem os que estão quase conseguindo fugir daqueles que vivem no erro. Prometendo-lhes liberdade, eles mesmos são escravos da corrupção, pois o homem é escravo daquilo que o domina. Se tendo escapado das contaminações do mundo por meio do conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, encontram-se novamente nelas enredados e por elas dominados, estão em pior estado do que no princípio. Teria sido melhor que não tivessem conhecido o caminho da justiça do que, depois de o terem conhecido, voltarem as costas para o santo mandamento que lhes foi transmitido. Confirma-se neles que é verdadeiro o provérbio: o cão volta ao seu vômito, e ainda a porca lavada volta a revolver-se na lama. Oremos. Pai amado e bendito, te louvamos pela perfeição da tua palavra. A tua palavra é infalível, é inerrante e é útil para nos instruir, nos guiar nos caminhos da justiça, naquilo que te agrada, Senhor. Pai amado e bendito, abre os nossos olhos para contemplarmos as maravilhas da tua lei, como diz o salmista. Dá-nos discernimento, dá-nos sabedoria e dá-nos um espírito alerta, pois os dias são maus. Como ouvia de um pregador ontem, estamos com muitos falsos mestres pregando heresias em nossos dias e muitos se deixam levar por falsos ensinos que geram confusão, geram tristeza. Que o teu Espírito Santo venha nos convencer e nos deixar alertas para não sermos iludidos com aqueles que buscam nos desviar dos teus caminhos. Abençoa-nos nessa manhã, Senhor. Fala aos corações, que o teu Espírito ministre a nós no teu poder, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. Pedir uma ajuda aqui para os universitários. Pode passar, tem uma imagem aí. Essa imagem, irmãos, não fiquem assustados, assim, é um tanque de guerra. Por que eu estou botando um tanque de guerra? Não tem nada a ver com política, com nada que a gente está... com o nosso momento político nacional, mas esse é um tanque de guerra da Segunda Guerra Mundial. Melhor apagar agora para o pessoal ver. Depois a gente... Obrigado. Que foi usado pelos aliados na Segunda Guerra Mundial, na luta contra a Alemanha nazista. E por que eu botei essa imagem? Essa imagem é de um filme, o nome do filme é Saara. Esse filme foi filmado lá em 1943, mais ou menos, logo depois do acontecido, que parece que são baseados em fatos reais, e foi refilmado na década de 90. Ele conta a história de um grupo, que tinha um comandante que pilotava esse tanque, que foi para uma guerra, e nessa guerra os nazistas venceram essa guerra, e parece que é na Líbia, próximo a um porto que era muito estratégico para a Segunda Guerra Mundial, e eles venceram essa guerra, e esse grupo que estava nesse tanque recebeu informações que tinham grupos de nazistas para todo lado, para o norte, para o leste, para o oeste, só não tinha para o sul. Eles podiam escapar, eles tinham que fugir, não tinha jeito, porque eles tinham perdido aquela batalha, né? Depois os aliados vieram a vencer a guerra, que terminou em 1945, não é isso? Mas naquela batalha eles haviam perdido, e eles receberam a informação que o único escape era pelo sul. Só que pelo sul, eles tinham que passar pelo deserto do Saara, irmãos. Um deserto causticante, um deserto intenso, onde eles teriam muitas dificuldades, inclusive falta de água. Mas não tinha jeito, era se lançar numa aventura louca contra o exército da Alemanha nazista ou se aventurar a descer pelo deserto. E eles optaram pela segunda opção e desceram deserto abaixo. E conta, eu vi essa história, depois pesquisei sobre o filme, mas ouvi no comentário do pastor R.C. Sproul, ele falando que eles percorreram cerca de 100 quilômetros no deserto. Você pensa assim, 100 quilômetros é muita coisa, é um pouquinho mais do que daqui em Petrópolis, talvez seja daqui em Itaipava, mais ou menos, né? Só que não num carro com ar-condicionado, você num tanque de guerra no meio de um deserto e faltando água. E eles percorreram para chegar a um poço, porque eles sabiam que havia um oásis no deserto, um poço, e se eles chegassem lá, eles teriam água. Porque às vezes, irmãos, a gente não tem noção
porque a gente tem tanta água com abundância, graças a Deus. Claro que alguns anos atrás as águas aqui no Rio não ficaram muito boas, mas a gente sempre teve água, a gente normalmente tem luz elétrica em nossa casa, e às vezes não se dá conta que esses itens tão básicos, se faltarem, a gente está numa situação muito complicada. E eles desceram rumo ao sul, 100 quilômetros abaixo, e ao chegarem naquele poço, que era um oásis, e pensaram, ali vai ter água, a gente vai poder beber dessas águas e resolver o nosso problema e continuar tentando fugir dos nazistas alemães. Quando chegaram naquele poço, descobriram que não havia água, só tinha areia. E aí, se você quiser saber o final do filme, ache o filme, porque eu não achei, irmãos, eu procurei em tudo quanto é lugar e não consegui assistir o filme, só assisti uns trechinhos assim, os trailers, mas achei essa história muito interessante. Mas por que eu trouxe essa história aí para vocês e estou compartilhando? Porque o Dr. R.C. Sproul, ele compara essa situação relatada nesse filme com o que acontece quando você se deixa iludir pelo ensino dos falsos mestres. Porque talvez você pense assim, tudo bem, a gente está estudando sobre falsos mestres, é um motivo é o tema que está aí na epístola de Pedro, a gente precisa conhecer sobre isso, a Bíblia fala sobre isso muito. Há um tempo atrás, passeamos pela epístola de Paulo aos Gálatas, logo no início de Gálatas, Paulo é muito duro contra os falsos mestres. O próprio Senhor Jesus Cristo nos disse para nós nos acautelarmos dos falsos mestres. A Bíblia fala no Antigo Testamento de falsos profetas, mas será que isso não é um assunto meio, talvez você pense, para o pastor que está fazendo um segundo seminário, para um professor de teologia, para alguém que vai pregar na internet, para alguém que prega na igreja ou dá aula na escola dominical? Será que não é um assunto um pouco teórico, um pouco assim, mais para quem vai pregar, vai ensinar, vai dar aula? Será que isso é tão útil e tão prático assim para a vida da igreja? Irmãos, eu creio que é muito útil, e não só útil e prático, mas urgente a gente entender sobre isso. Porque aquilo que nós cremos, irmãos, aquilo que entra em nossa mente, a maneira como nós enxergamos a vida, o evangelho, a vida cristã, isso influencia grandemente a maneira como você vive, irmãos. A maneira como nós enxergamos as coisas, nós entendemos, por exemplo, a igreja, por isso que nós queremos trabalhar mais a questão da membresia, o que significa ser um membro de igreja. Se você tiver uma visão, como infelizmente muitas igrejas têm hoje em dia, que eu já ouvi um pastor chamando de visão da rodoviária. O que acontece numa rodoviária? As pessoas chegam, pegam seu ônibus e vão embora. É um lugar de fluxo. E muitas igrejas funcionam assim, claro que não todas, mas muitas igrejas funcionam mais ou menos como uma rodoviária. Você chega lá, o pastor prega, se você quiser bota o nome para oração, alguém ora por você e você vai embora, às vezes a pessoa não sabe nem o seu nome. Se você entender que igreja é como se fosse uma rodoviária, um lugar onde você tem que chegar, assistir uma palestra e depois ir embora, você não vai dar tanta importância para essa questão de membresia, de submissão à autoridade, de hierarquia na igreja. Então, a maneira como a gente entende a vida cristã, entende a Bíblia, influencia tudo, irmãos. Casamento, temos falado, vamos trabalhar com os homens sobre liderança espiritual. Se entendermos que como homens somos os líderes espirituais do nosso lar, isso tem que ter efeito na hora de nós cuidarmos da nossa família. Então, como nós entendemos as coisas afeta grandemente a maneira como vivemos. E por que eu trouxe essa ilustração? Porque, irmãos, muitas vezes o que acontece com pessoas que dão ouvidos a falsos mestres é que, após algum tempo, após percorrerem 100 quilômetros no deserto, achando que vão achar, esperando encontrar água, nada encontram. Traduzindo isso de uma forma mais simples, quando você passa pela dificuldade, quando você passa por luta e você vai lançar a mão, é como se fosse uma mochila, que você vai botando os ensinamentos dentro da mochila, e na hora que você vai sacar daquela mochila o ensinamento numa hora de necessidade, que você vai pegar água no seu cantil, o cantil está seco, porque os falsos ensinos não trazem a vida abundante que Cristo prometeu para nós, irmãos. Cristo falou, o ladrão, e ele não está falando do diabo, ele está falando dos falsos mestres, o ladrão veio para roubar, matar e destruir. Olha só, Jesus, todo mundo fala que o diabo veio para matar, roubar e destruir, mas vai lá em João capítulo 10, você vê que Jesus está numa discussão do que aconteceu em João capítulo 9, que é a cura de um cego de nascença, e Jesus está falando de falsos mestres. Então, quem veio roubar, matar e destruir naquele contexto, embora o diabo faça isso também, não é o diabo, mas são os falsos mestres. Então, Jesus está falando ali sobre isso, mas eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Se dermos ouvidos aos falsos mestres, se botarmos na nossa mochila espiritual, digamos assim, falsos ensinos, na hora da dificuldade, a gente vai se encontrar diante de um poço onde só terá areia, irmãos.
E não é à toa que muitos crentes estão fracos na fé, não é à toa que muitas pessoas, que às vezes estão na igreja há 5, 10, 20, 30 anos, se encontram em crise. Não quero dizer que nós não possamos passar por crises, passamos por dificuldades, mas se nós não edificarmos a nossa casa sobre um sólido fundamento, como diz Jesus lá em Mateus 7, na hora que vier a tempestade, a casa vai cair, irmãos. E aí você pode se ver percorrendo 100 quilômetros no deserto, achando que vai encontrar água, e quando você tem aquela crise conjugal, que você vai buscar os fundamentos bíblicos do seu casamento, eles não existem. Quando você vai buscar força para no momento de desemprego ou dificuldade financeira se fortalecer no Senhor e crer nas promessas de Deus e na segurança que temos em Cristo, você não tem isso. Vai faltar água, vai faltar alimento, porque não temos alimentado a nossa alma com o verdadeiro ensino das Escrituras. Uma outra coisa, diz o pastor Michael Green, no seu comentário sobre Pedro, ele fala algo interessante, que é o seguinte, pode voltar, volta uma. Por que Pedro gastou tanta pólvora e munição contra falsos mestres neste capítulo? Por que Pedro está gastando tanto? Nós temos 2 epístolas de Pedro nas Escrituras. A primeira ele fala da perseguição, muito sobre isso, e na segunda ele se dedica quase que só a falar sobre falsos mestres. Temos uma epístola de Judas, que vamos ver mais à frente também, esse Judas não é o Iscariotes na nossa Bíblia, e só fala de falsos mestres. Por que Pedro gastou tanto, ele diz, pólvora e munição contra os falsos mestres nesse capítulo? E ele responde, porque Pedro é primariamente um pastor. Pedro ouviu de Cristo, apacente as minhas ovelhas. E o pastor, alguém diz, com uma mão ele alimenta as ovelhas e com a outra ele espanta os lobos. É função do pastor trazer um alimento sólido para edificar as ovelhas do rebanho de Cristo, mas também afugentar os falsos ensinos que tentam destruir as ovelhas. Então Pedro, como um pastor que era, Pedro como alguém que ouviu de Jesus, apacenta as minhas ovelhas. As ovelhas não eram de Pedro, as ovelhas não são do pastor, as ovelhas são do supremo e bom pastor que é Cristo. Mas o pastor designado por Deus para trabalhar em prol do rebanho de Cristo, ele precisa com uma mão alimentar com alimento sólido e consistente, que vai gerar vida nos corações, e na outra espantar os lobos, porque eles existem. Infelizmente, muitas pessoas hoje sentem uma certa independência, eu que sei o que eu vou ouvir, eu que sei o que eu vou ler, o que eu vou fazer, que pregador eu vou ouvir, e às vezes estão ouvindo heresias destruidoras, e na hora que passa por uma dificuldade, a sua fé não está edificada, e as coisas ficam difíceis. Seguindo, irmãos, vamos ao texto de 2 de Pedro, capítulo 17, versículo 17, perdão. Eu dividi esse trechinho de 17 a 22 em 2 partes, que eu chamei a primeira de fontes falsas, liberdade falsa, versículos 17 a 19. Olha o que ele diz no versículo 17, são palavras muito fortes que o apóstolo Pedro usa aqui. Esses homens, que homens? Aí eu não li para a gente ganhar tempo, mas se você quiser depois ouça a mensagem anterior, que você vai ver que ele está falando de homens arrogantes, insolentes, impuros, imorais, que desprezam a autoridade. São as características que eu falei na mensagem anterior, que caracterizam aquilo que caracteriza um falso mestre. É desses homens que Pedro está falando. Ele fala, esses homens, esses falsos mestres, são fontes sem água. O que é uma fonte sem água, irmão? Você já teve com certeza já aconteceu contigo, porque a gente vira e mexe, tem problema de águas aqui no Rio de Janeiro, de você acordar de manhã e você vai escovar os dentes, ou você mesmo vai pegar uma água no seu filtro e você descobre que não tem água, e é muito chato isso. Ou pior, você está no meio de um banho todo ensaboado e acaba a água, é muito ruim isso. A fonte sem água que Pedro está falando é semelhante àquele poço lá no deserto, que os guerreiros lá da Segunda Guerra Mundial, os homens que estavam naquele tanque, foram atrás. Você vai esperando receber algo para saciar a sede da tua alma e nada acontece, irmãos. Irmãos, isso é muito sério. A gente precisa estar atento. Como eu tenho dito, eu não estou dizendo com isso que a nossa igreja aqui do Anil, que a nossa denominação é a única igreja que tem uma doutrina correta. Longe disso. Existem muitas igrejas sérias. Ontem eu assisti, fazendo outras coisas, ouvi uma entrevista de um colega meu de seminário, que ele deu uma entrevista num podcast, num programa do YouTube, e esse menino é um jovem pastor lá de Porto Alegre, e muito dedicado à palavra, tem muito conhecimento, e eu ficava feliz de ouvi-lo falando as coisas do serviço dele, do ministério, de como ele tem sido usado por Deus ali na igreja dele, e os muitos desafios
que ele tem enfrentado, e isso alegra o nosso coração. Quando a gente ouve pessoas assim que estão crescendo na graça e no conhecimento do Senhor, que estão se dedicando a Deus. Ele é um menino que lê muito, tem 2 filhos também, muitas demandas, e até achava curioso que ele é um dos, talvez seja o aluno da turma lá nossa do seminário que mais se dedica à leitura. Às vezes a gente tem que ler um livro em 6 meses, passa um mês, ele li o livro, é muito bom, não sei o quê, está sempre lendo. E ele falava da disciplina, que ele acorda cedo e lê muito. Ele fala, acorda todo dia às 6 horas da manhã, fico lendo de 6 a meio-dia. Eu falei, meu Deus, preciso aprender com o Emanuel a ter mais disciplina de leitura. E aí talvez você pense assim, esse rapaz deve ter, como temos irmãos aqui, deve ter doutorado na área dele, esse rapaz deve ter feito uma faculdade de Direito, deve ter... Sabe o que ele era antes de ser pastor, irmãos? Não desqualificando de forma nenhuma essa profissão, mas só para você entender que ele não é alguém que tem um histórico acadêmico. Ele era encanador, ele trabalhava em fazer tubulações de gás natural e GLP. Ele trabalhava com isso na cidade dele, foi enviado como pastor missionário para plantar uma igreja no sul e está lá trabalhando. Então você pensa, mas o pastor, ele está acostumado a estudar, o irmão fez faculdade e tal. Esse irmão é um exemplo de alguém que estuda, se dedica, se aplica, e ele não é alguém que tem uma formação acadêmica, que era um professor, que era um mestre em alguma área dele, era alguém que tinha uma profissão, que normalmente as pessoas não são exigidas de ler tanto, mas ele tem isso no seu coração, ele se converteu, quis conhecer mais da graça e do conhecimento do Senhor, e caiu dentro. Então não me venha falar que você não pode ler um livrinho desse tamanho, porque eu vou brigar contigo. Nós podemos sim, irmãos, precisamos investir, precisamos nos dedicar, porque os falsos ensinos estão aí aos montes, e os falsos mestres são como fontes sem água. Na hora que você precisa, você vai ficar sedento. E Pedro continua, e névoas impelidas pela tempestade. Há diferentes interpretações para o que Pedro estava querendo dizer aqui, mas uma delas é que naquela região onde os apóstolos viviam, é uma região muito seca. Tem ali um deserto mais ao sul de Judá, tem regiões ali muito secas. Então, quando estava muito seco, imagina que você mora num lugar muito seco, desértico, aí você vê vindo uma nuvem assim, a alegria que dava no coração, está vindo uma nuvem, e uma cultura que dependia de plantações, aí você vê vindo uma nuvem carregada, e você, que bom, vai chover, e daqui a pouco você vê o vento levando a nuvem para longe, para longe, para longe. Normalmente aqui no Rio de Janeiro é o contrário, né? Quando vem uma nuvem muito carregada, a gente fica preocupado de ter enchente, tem irmãos que moram em lugar onde alaga, e começa a vir a nuvem, quando bate o vento, você fica feliz, que bom que levou essa nuvem, que não vai ter alagamento na minha rua, eu vou conseguir chegar em casa. A realidade lá, na Palestina, é muito diferente. Uma região desértica, então eles viam vindo as nuvens, eles se alegravam, que bom, vai chover, e daqui a pouco batia um vento e ia levando aquela nuvem, e a chuva não vinha. Os falsos mestres, eles prometem águas abundantes, mas essas águas não vêm, as almas daqueles que o seguem continuam secas, ressequidas, e é isso que Pedro possivelmente está falando. Mas qual é o destino deles? Ele continua ainda no versículo 17, a escuridão das trevas lhe está reservada. Continua no versículo 18, pois eles com palavras de vaidosa arrogância e provocando os desejos libertinos da carne, seduzem os que estão quase conseguindo fugir daqueles que vivem no erro. Normalmente esses falsos mestres falam muito bem, é aquele cara que você ouve no YouTube e você fala, esse cara não pode estar errado, ele fala com tanta propriedade, ele usa palavras difíceis, já aconteceu de você, já aconteceu comigo, você está ouvindo uma palestra e alguém fala uma palavra que você não conhece, aí você vira para alguém do lado, o que ele falou mesmo? Eu não entendi, você entendeu? Não, também não entendi não, mas deve ser alguma coisa legal, porque é tão bonita a palavra assim, não entendi nada, mas é bonita aquela palavra assim, não sei o que significa não. Normalmente os falsos mestres falam com eloquência, tem uma fala bonita assim, não que todo mundo que fale bonito é um falso mestre, entenda isso, por favor. Há muitas pessoas que falam bem e pregam a palavra de Deus, mas o falso mestre, normalmente ele tenta te pescar com um discurso eloquente, alguns fazem teorias, filosofias complexas, assim, que você fala, caramba, nunca pensei nisso, olha que coisa interessante, e tentam pescar as pessoas pela imoralidade. Olha o que diz o mesmo autor que eu coloquei antes, eu botei aí, gente, para ganhar tempo, verbosidade é o cara falar, verbosidade pomposa, o cara fala de um jeito assim, que você fala, meu Deus, esse cara fala muito. A verbosidade pomposa
era a sua arma para pegar os desprevenidos na armadilha. E a licenciosidade, aquela coisa de liberar, não, você se converteu, mas você pode se envolver sexualmente com alguém que não seja o seu cônjuge, você pode casar quantas vezes você quiser, você pode fazer o que quiser. A licenciosidade era a isca do seu anzol. O que ele está falando? Falando daquele jeito eloquente, bonito, assim, difícil, que todo mundo se impressiona e não sabe nada do que ele está falando, às vezes, que o cara fala umas palavras que ninguém usa mais. Mas, caramba, esse cara fala uma coisa bonita. E falando que você pode ter liberdade, você é livre em Cristo para fazer o que quiser, se envolver sexualmente com quem quiser, Jesus te salvou, aquela que alguns chamam de graça barata, você foi salvo pela graça, então você faz o que quiser. É como uma isca que eles vão e pegam aqueles que estão desprevenidos. E Pedro chega a dizer aqui no versículo 18 que nós lemos, que eles seduzem os que estão quase conseguindo fugir daqueles que vivem no erro. E aqui é uma responsabilidade muito grande com aquilo que nós ouvimos e que, especialmente eu aqui, compartilhando a palavra de Deus com o que nós falamos, irmão. Que às vezes uma orientação simples é o que uma pessoa precisa para se desviar de vez. Às vezes uma conversa num cafezinho no trabalho, ou de uma vizinha lá, você caminhando pelo condomínio, ou alguém que você encontrou no banco, às vezes a pessoa está doida para ouvir, por exemplo, teu casamento não está bom, separa e vai embora. Às vezes a pessoa está doida para fazer isso, só está esperando alguém dizer isso para ela. Aí um irmão que é crente falou, não faz isso, batalha pelo seu casamento. O outro falou, ora pelo seu casamento, jejua pelo seu casamento, procura servir melhor a sua esposa, procura servir melhor ao seu marido. Aí essa pessoa encontra com uma pessoa que se diz crente e fala, não, mas não seja tão radical, a Bíblia fala que Deus é amor, então de repente é melhor separar mesmo, que você vai ser feliz, vai ser melhor para o outro, e cada um segue o seu caminho. Às vezes a pessoa só estava esperando isso para tomar uma atitude. Eu estou fazendo um exemplo sobre casamento, mas você pode aplicar isso a qualquer coisa na sua vida, talvez um suborno, talvez uma atitude errada, talvez uma aliança que você sabe que não é certa, e aí alguém que se diz crente, às vezes se diz até um líder, um pastor, não, mas não tem problema não, você está sendo muito radical, a Bíblia não fala bem assim não, a gente é salvo pela graça, Jesus já te alcançou, fica tranquilo, segue o teu caminho, e às vezes a pessoa estava quase chegando, e ela se desvia, e quando chegar lá na frente, que ela vai perceber a besteira que ela fez. Versículo 19, prometendo-lhes liberdade, eles mesmos, versículo 19, prometendo-lhes liberdade, eles mesmos são escravos da corrupção, pois o homem é escravo daquilo que o domina. Muitos falsos mestres falam de uma liberdade que não é a liberdade que está nas Escrituras, que a liberdade que vemos em Cristo, que é a verdadeira liberdade, é como se fosse uma cerca, é como se fossem essas paredes, elas estão nos protegendo do calor lá de fora, da poeira lá de fora, é como uma cerca ao longo de um precipício que te protege de cair no precipício e se esborrachar lá embaixo. A liberdade cristã, ela tem limites que são para a nossa própria proteção, porque Deus sabe que se a gente não tiver limites, a gente vai se perder e a gente vai se autodestruir. Mas eles falam, não, viva o que você quiser, faça o que você quiser, e eles prometem liberdade, mas eles mesmos são escravos da corrupção. É isso que Pedro está dizendo, irmão. Cuidado, irmãos. Esses dias eu ouvia um louvor de um desses cantores famosos, mas que está num caminho muito complicado, claro que eu não vou citar o nome, mas eu ouvi aquilo ali, e assim, ouvindo tantas histórias de bastidores, de pessoas que tiveram contato com esse cantor, quanto histórias públicas na mídia, fala, esse cara canta essas coisas, fala essas coisas, promete uma liberdade, até as músicas bonitas, mas no seu discurso ele promete uma liberdade, mas ele mesmo é escravo da corrupção, ele mesmo é escravo da imoralidade sexual, ele mesmo é escravo daquilo que Deus condena, mas se apresenta como um mestre. Cuidado, irmãos, porque esse versículo 19 é muito marcante, que ele fala, o homem é escravo daquilo que o domina. O que dominar o nosso coração vai nos escravizar. Se o que domina o nosso coração é concupiscência, nós seremos escravos da concupiscência. Se o que domina o nosso coração são coisas que não agradam a Deus, isso vai nos escravizar. E talvez a gente ouvir de alguns, mas pode viver assim mesmo, não tem problema não, Deus é amor e está tudo certo. Talvez você vai se dar conta que você está enredado em correntes daqui a muito tempo, e talvez seja tarde demais. Cuidado com a sua vida. Então, primeiro, o falso, fontes falsas levam a uma liberdade falsa. Segundo ponto, um retorno maldito. Hoje eu passei aqui de manhã cedo e fecharam um retorno que tinha aqui em frente ao shopping, você está tendo que retornar mais à frente. Mas, irmãos, eu até tive o cuidado de olhar no odômetro do carro, dá uns 300 metros só de diferença.
Então, assim, cuidado, que algumas pessoas viram aqui em frente, você pode causar um acidente, você pode tomar uma multa, vai ali na frente, anda 300 metros para frente, 300 metros para trás, você vai ter mais segurança para estacionar seu carro do lado de cá. Eu já presenciei, estando aqui na igreja, durante a semana, um dia à tarde, uma pessoa que foi sair daqui direto e viu uma moto, o motoqueiro se acidentou, o motoqueiro ficou no chão e a pessoa teve prejuízo no seu carro. Então, cuidado com essa manobra, mas a gente tem um retorno ali na frente. E Pedro aqui fala de um retorno, mas é um retorno maldito, irmãos, a partir do versículo 20. Olha o que ele diz: se tendo escapado das contaminações do mundo, por meio do conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, encontram-se novamente nelas enredados e por ela dominados, estão em pior estado do que o primeiro. Lembra que essa palavra conhecimento, eu falei muito nas primeiras mensagens dessa série de 2 de Pedro. No capítulo 1, o apóstolo Pedro fala muito de conhecimento, e tem duas ênfases aqui, até são duas palavras usadas no texto original no grego, gnosis e epignosis. Isso não está claro, mas alguns comentaristas entendem que gnose é o conhecimento racional, e epignose é o conhecimento relacional. Então, para a gente estar fortalecido contra os falsos ensinos, a gente precisa ter um conhecimento racional acerca das Escrituras. A gente precisa saber quem é Jesus. Esse meu amigo que dava a entrevista ontem, ele falava sobre isso. A gente precisa entender o que é a Trindade. A gente não vai compreender completamente que é um mistério e a gente não tem condições de captar, entender plenamente como um só Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Mas a gente precisa saber que o nosso Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Senão alguém vai chegar para você e falar, Jesus não é Deus, e você vai ficar em dúvida. Jesus é Deus. O Espírito Santo não é Deus, é uma força, como algumas seitas dos nossos dias falam. O Espírito Santo não é uma força, o Espírito Santo é uma pessoa. Então a gente tem que ter esse conhecimento racional, saber racionalmente o que significa crer no que nós cremos. Mas também temos que ter um conhecimento relacional. Nós precisamos nos relacionar com Jesus Cristo. Precisamos conhecer o nosso Senhor. Isso diz respeito à oração, à devoção, à leitura da Bíblia, não só para estudar, mas para a gente ser alimentado, porque a Bíblia alimenta a nossa alma, irmãos. A Bíblia traz vigor espiritual a nós. Então a gente precisa ter um conhecimento racional e um conhecimento relacional com o nosso Salvador. E Pedro fala, se isso passa batido, irmãos, o estado daqueles que se chegaram para a fé se torna pior do que o primeiro. Olha que coisa grave. O próprio Cristo falou sobre isso. Vá comigo lá em Lucas, capítulo 11. Evangelho de Lucas, capítulo 11. Eu vou pular alguns slides. Não precisa botar agora não, mas só para você saber que eu vou pular. Lucas, capítulo 11, versículos 24 a 28. Não precisa botar agora não. Olha o que diz Lucas 11, 24 a 28. Quando um espírito imundo sai de um homem, passa por lugares áridos, procurando descanso, e, não o encontrando, diz, voltarei para a casa de onde saí. Quando chega, encontra a casa varrida em ordem. Então vai e traz outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando passam a viver ali. E o estado final daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Enquanto Jesus dizia essas coisas, uma mulher da multidão exclamou, feliz é a mulher que te deu a luz e te amamentou. Ele respondeu, antes felizes são os que ouvem a palavra de Deus e lhe obedecem. Você vê que o ensino de Pedro, lá em 2 de Pedro, faz eco ao que Jesus falou aqui. A pessoa pode ter alguma experiência com Deus, até uma experiência de libertação demoníaca, e se ela não se fortalecer, não encher a sua alma do Evangelho, da palavra de Deus, de um conhecimento racional e um conhecimento relacional com Cristo, a sua situação depois pode ficar pior do que era antes, irmãos. Isso é muito grave. E eu li até o versículo 28, porque é curioso que algumas pessoas, e isso é um falso ensino, tem aquela visão de Jesus de olhos azuis e cabelos louros, esvoaçantes, e sempre rindo e sempre simpático, e aquele Jesus quase paz e amor, meio hippie, assim, querendo falar com todo mundo, e está tudo certo, e vamos viver felizes, está todo mundo feliz. E a Bíblia fala que Deus é amor, que Jesus ele era compassivo. Jesus falou para uma mulher adúltera que estava prestes a ser morta, vai e não peques mais, onde estão aqueles que te condenam. Jesus trouxe palavras de esperança, de ânimo, mas Jesus também trouxe palavras muito duras, irmãos. Eu não consigo imaginar esse Jesus que alguns veem, sempre sorridente, sempre simpático, falando todo mundo, falando isso. Antes felizes são os que ouvem a palavra de Deus e lhe obedecem.
Chegaram e falaram, feliz a mulher que te amamentou. Não, feliz não é a mulher que me amamentou, não. Feliz é aquele que ouve a palavra de Deus e obedece. Você acha que isso é um discurso de alguém politicamente correto? Quem falou isso foi Cristo. Então, irmãos, a palavra de Deus é séria. Não quer dizer que a gente tem que só falar sério, não pode brincar, não pode ter um discurso mais alegre, mas a gente não pode ter uma visão de Jesus como um cara legal que quer ficar bem com todo mundo, que não é isso que a Bíblia nos ensina. Mas o que diz aqui, irmãos, o que eu quero chamar a atenção é que o próprio Cristo nos ensinou que o estado de uma pessoa, após uma aparente conversão, que eu creio que não foi genuína, pode se tornar pior do que no início, irmãos. O demônio vai e volta com 7 piores. Cuidado com a sua vida espiritual. Por isso é papel do pastor não só alimentar, mas também espantar. Não só alimentar as ovelhas, mas espantar os bodes e os lobos. Voltando lá a 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 21, Pedro fala algo muito chocante, irmãos. Olha o que Pedro diz. 2:21, teria sido melhor que não tivessem conhecido o caminho da justiça, do que depois de o terem conhecido, voltarem as costas para o santo mandamento que lhes foi transmitido. Por isso que eu falei que é um maldito retorno, que a pessoa estava indo em direção, vamos fazer a analogia aqui, estava indo em direção ao Rio das Pedras, se converteu, está caminhando, né? E chega ali no retorno, ela volta para o seu caminho antigo. Isso é um maldito retorno, e Pedro fala, isso é muito sério, eu vou ler de novo, irmãos, preste atenção, teria sido melhor que não tivessem conhecido o caminho da justiça, do que depois de o terem conhecido, voltarem as costas para o santo mandamento que lhes foi transmitido, irmãos. E aqui eu aprendo uma coisa, que às vezes a gente tem muita ansiedade de trazer todo mundo para a igreja, devemos evangelizar, devemos chamar pessoas para a igreja, mas até nisso a gente precisa depender do Espírito Santo, irmãos. Porque se a pessoa chegar na igreja e tiver uma falsa conversão e falar que tudo é festa, tudo é alegria, vou para a igreja que é bom, melhor estar na igreja do que estar fazendo besteira por aí, e se essa conversão não for genuína e a pessoa se voltar para os seus antigos caminhos, era melhor que ela nem tivesse conhecido a palavra de Deus. Olha que coisa séria. Então o que a gente está fazendo aqui é muito sério, irmãos. O que a gente está fazendo aqui é algo que a gente precisa estar com os olhos bem abertos, porque o que Pedro está falando que era melhor nem ter conhecido. E aqui eu quero trazer algo que é um alerta importante para nós, que todos que estão aqui já receberam algum nível de conhecimento, todos nós, você que me acompanha pela internet também, alguns já conhecem mais, estão na igreja há mais tempo, se aplicaram mais à leitura e ao estudo das escrituras, tiveram experiências com Deus em oração, outros estão há menos tempo, ou têm se dedicado menos à vida espiritual, têm falhado nisso, mas algum nível de conhecimento, todos nós que estamos aqui nessa manhã já recebemos, e alguns já receberam muito conhecimento. Isso nos torna responsáveis diante de Deus, irmãos. Não é responsável diante do pastor, não. Também, até certo ponto. Mas se fosse só isso, é algo muito maior, irmãos. Somos responsabilizados por Deus, somos responsáveis diante de Deus, pelo conhecimento que Deus mesmo tem nos dado, irmãos. Então, cuidado, porque Pedro está alertando, era melhor não ter conhecido, se fosse para conhecer e se voltar atrás. Cuidado que nós temos conhecido, glória a Deus por isso. Isso é um grande privilégio, mas também implica uma grande responsabilidade para nós. Uma vez eu falei isso num retiro de jovens, e o pessoal ficou meio chocado, assim, eu estava pregando sobre 2 Timóteo, retiro de jovens lá da igreja da freguesia, eu falei, ninguém que está me ouvindo aqui, mesmo você que está lá em cima, tinha alguém que estava em cima, assim, numa casa, acho que a pessoa estava passando mal, mesmo você que está em cima, a gente está expondo aqui a palavra de Deus, o conhecimento, ninguém agora ninguém é desculpável em situação nenhuma, porque todos nós temos alguma oportunidade, mas especialmente nós que ouvimos a palavra de Deus, irmãos, somos responsabilizados diante dele. Não estou falando, então vai para a igreja e não volta mais, é melhor tu não saber mais nada do que isso. Não, estou falando para a gente se aprofundar e levar a sério as coisas de Deus. Lá em Lucas 12:48, eu não vou ler, mas você pode consultar depois, o próprio Cristo fala que ao que muito foi dado, muito será cobrado. Tiago fala, não faça, Tiago capítulo 3, salvo engano, não sejam muitos de vocês mestres, porque o mestre sofrerá juízo maior. Isso é bom para mim, né? Que eu estou falando isso para vocês, isso aí é uma faca para vocês, é uma espada para mim, porque se eu estou falando para vocês que cada um de nós é responsável diante de Deus, eu tenho uma responsabilidade maior por estar aqui portando a palavra de Deus para compartilhar com os irmãos. E tem muito pastor achando que é muito bom ser pastor, muita gente que busca ministério com motivações erradas, sabe de nada. Olha o que diz o Michael Green.
A rejeição da lei de Deus é o primeiro passo para a rejeição do próprio Deus, pois Deus é um ser moral, ele é santo, e santo deve ser o homem que tem comunhão com ele. Quando alguém chegar para você com aquele papinho, não, os 10 mandamentos não valem mais, não, o Sermão do Monte, como eu ouvi, o Sermão do Monte, Mateus 5, 6 e 7, Jesus falou, mas era no contexto do Antigo Testamento, isso está certo, mas aquilo não se aplica a nós hoje, se aplicou só aos seus primeiros discípulos. Mentira! Quando alguém vem tentando diluir, amenizar, botar que nem você vai fazer um suco, fica forte, aí você bota um pouquinho de água para diluir um pouquinho, diluir os mandamentos morais de Deus, fuja, toma cuidado, porque a rejeição da lei de Deus é o primeiro passo para a rejeição do próprio Deus, porque a lei foi Deus que deu, homens inspirados pelo Espírito Santo, vimos isso no capítulo 1, homens inspirados, impulsionados pelo Espírito Santo, escreveram as Escrituras, a lei é do próprio Deus, Deus é um ser moral, então ele nos chama a uma vida santa, irmãos, e precisamos estar com os olhos abertos quanto a isso. Mas voltando lá ao versículo 22, Pedro faz duas analogias muito fortes, irmãos. Ele diz assim: confirma neles que é verdadeiro o provérbio, o cão volta ao seu vômito, e ainda a porca lavada volta a revolver-se na lama. Um desses dois é tirado lá de Provérbios, possivelmente, Provérbios 26, 11, fala que assim como o cão volta ao seu vômito, o insensato volta para a sua insensatez. E o outro, possivelmente, o Espírito Santo inspirou Pedro para criar essa analogia da porca lavada que volta a revolver-se na lama. Você já viu essa imagem? Um dono, alguém que tem criação de porcos, lava a porca, limpa a porca, deixa ela toda direitinha, e aí quando acabou soltar a porca, o que ela faz? Corre, mergulha na lama e suja tudo de novo. A outra analogia é um pouco indigesta, né? Mas você talvez já tenha presenciado, eu já presenciei, até porque eu já tive cachorro na minha infância, de cachorro fazendo essa coisa horrorosa de botar para dentro aquilo que ele há pouco tempo tinha colocado para fora. Que coisa nojenta, né? Mas Pedro está comparando os falsos mestres a isso. Eles se voltam para a lama. E, irmãos, uma coisa muito chocante também é que Pedro está comparando aqui homens com cães e porcos. Fala, que isso, Pedro? Você está doido? Você está comparando homens com cães e porcos? Então vá comigo em Mateus capítulo 7. Jesus fala para a gente não julgar, para que não sejamos julgados, mas olha o que ele fala depois. Mateus 7, versículo 6. Não deem o que é sagrado aos cães, nem atirem suas pérolas aos porcos. Caso contrário, estes as pisarão e aqueles voltando-se contra vocês os despedaçarão. Jesus aqui, como diz um dos maiores pregadores do século passado, Martin Lloyd-Jones, está comparando homens com cães e porcos. Então, quando a gente se lança ao pecado, quando a gente se entrega à concupiscência, quando a gente se entrega à imoralidade sexual, quando a gente se entrega a toda sorte de pecados, e muitas vezes motivado por falsos ensinos que falam, vai lá, que não tem problema não, deixa de ser radical, pode fazer isso sim, você está sendo muito radical, não é bem assim que a Bíblia diz. Quando a gente dá vazão a isso, nós deixamos de nos manifestar como homens e mulheres que foram criados à imagem e semelhança de Deus, e nos assemelhamos mais a cães e porcos. E eu quero até fazer um alerta para os irmãos, procurando esse filme que eu citei no início, eu entrei numa dessas, não sei se é streaming que fala, é streaming, né? Que tem vários filmes, várias séries e tudo, e eu não entrava nisso há muito tempo. Lá em casa, na verdade, a gente tem assistido pouquíssimo televisão, graças a Deus, mas assim, quando eu entrei, me chamou a atenção, porque há muito tempo eu não entrava. Irmãos, é tanta imagem de filme, tanta coisa, muito filme, e aparecem umas imagens maiores assim, e apareceu só de filme muito violento, lá que as pessoas estavam mortas no chão, acho que era negócio de um jogo, alguma coisa assim, as pessoas mortas no chão, sangrando, que não sei o quê, assim, eu fiquei pensando, meu Deus, como a gente está cercado de distrações, né? A pessoa tem aquilo ali, às vezes a pessoa tem aquilo ali para assistir filmes edificantes, como esse filme mesmo que eu tentei assistir, não consegui porque não tem lá. Mas assim, às vezes ela quer assistir algo que não tem problema nenhum, mas fica marretando
muita coisa de imoralidade, de violência extrema. Cuidado com o que entra pelos teus olhos, que isso muitas vezes também esfria o nosso coração, e eles produzem a coisa de uma maneira que te vicia. Série, não estou falando que é pecado assistir série, pelo amor de Deus, não me entenda mal. Tem umas que fazem coisas de moralidade tão gritante, tão bizarras assim, que ofendem a santidade de Deus, e tem algumas séries que certamente será pecado se você assistir e consentir com aquilo que está sendo passado na televisão da sua casa, mas nem toda é. Mas todas elas são construídas agora de uma forma de temporada, não sei o quê, que quer te cativar para você ficar assistindo. Se for algo que você domina, não, vou assistir uma série que não tem nada de moral, nada que ofenda a minha fé, e vou controlar isso. Eu vou assistir o tempo que eu tenho, e quando eu não quiser, eu desligo, e quando eu puder, eu assisto novamente, como uma forma de entretenimento, até entre você e sua família, eu não vejo problema nisso. Mas cuidado, porque facilmente eles vão te cativando, te puxando, para te absorver com aquilo, e você começa a se envolver com aquilo, até o tal do futebol, né? Por isso que é bom você torcer para um time que não participa de muitas competições como o meu, né? Que aí não tem esse problema. Mas assim, você tem times que participam de 30 competições ao mesmo tempo, aí tem jogo todo. Antigamente o jogo era sábado, ou era domingo, quarta-feira. Agora tem jogo segunda, terça, quarta, quinta. Quer te cativar. E pensa bem, que um jogo de futebol dura 1h30, não é isso? Mais os 15 minutos de intervalo? A gente às vezes tem 1h30, eu não tenho porque eu não assisto nem do meu glorioso time lá, que não está muito glorioso, mas às vezes só vou ver o final do jogo, o placar quanto foi, e nem sempre fico feliz. Mas assim, não estou falando que é pecado, volta bem, a gente tem que explicar isso para você não achar que eu estou condenando uma coisa que eu não estou condenando. Mas assim, pensa quanto tempo você perde assistindo 1h30 de futebol, e aí você for assistir o campeonato tal, aí agora tem negócio de campeonato de outros países. Aí você assiste na segunda de um país, de tarde de outro lugar, à noite do teu time, aí no outro dia do time que você odeia, mas você quer ficar secando. E aí você vai todo dia 1h30, 2 horas numa coisa, e você não tem 15 minutos para ler a Bíblia. Você não tem 20 minutos para orar. Cuidado, meu irmão. Não estou falando isso para trazer peso sobre a sua alma, nem condenação, não. Mas para ver se nós abrimos os nossos olhos, porque me chocou aquilo. Quando eu vi tanto filme, tanta coisa, eu falei, meu Deus, é muito fácil se perder diante de tantas facilidades diante dos nossos olhos. Então Pedro, voltando, ele fala, aqueles que têm algum conhecimento de Deus e se afastam, os falsos mestres que às vezes estavam no meio, vimos isso semana passada, no meio da congregação, mas rejeitam a Cristo, se assemelham, vão perdendo a sua humanidade e vão se assemelhando a cães e a porcos. E se você vê, talvez você conheça pessoas que se lançaram à imoralidade sexual, pessoas que já viveram vários relacionamentos, a pessoa vai se desumanizando, é uma coisa horrível, irmãos. Eu já presenciei situações assim, talvez você também tenha presenciado. Então, os falsos mestres, eles são fontes falsas. Na hora que você estiver cheio de sede, você chegar naquela fonte achando que tem água, você vai ter secura na sua alma. E eles prometem uma falsa liberdade, que eles mesmos não têm, porque eles são escravos da corrupção. E aqueles que se voltam como eles para uma vida imoral fazem um maldito retorno e são comparados a cães e porcos. Calvino fala isso. Nós não queremos ser comparados a cães e porcos, queremos ser homens e mulheres feitos à imagem e semelhança de Jesus, porque foi para isso que Deus nos criou e para isso que Jesus derramou o seu sangue, irmãos. Jesus derramou o seu sangue naquela cruz, não para a gente ter uma casa na praia e sermos muito felizes. Ele nos abençoa, Ele nos dá alegria, nos dá felicidade, mas o propósito supremo de Deus é nos salvar e nos fazer a imagem e semelhança de seu Filho Jesus Cristo. Por isso Ele derramou aquele sangue, por isso que Ele venceu a morte, por isso que Ele subiu aos céus e um dia voltará para nos buscar, irmãos. O pastor Marcos Granconato faz uma ilustração, eu vou encerrar com ela, que eu achei muito interessante. Que ele falou, a Bíblia é como se fosse um mosaico. Sabe aqueles mosaicos de pedrinha? É muito bonito aquilo. E você pega várias pedrinhas e você faz uma imagem. Ele falou, é como se fosse um mosaico com a imagem de um rei. Isso, a Bíblia e as pedrinhas fossem os versículos. Os que os falsos mestres fazem é pegar essas pedrinhas, as mesmas pedrinhas que formam a imagem do rei, que é Deus. E eles embaralham e misturam essas pedrinhas e fazem uma imagem de um cão. E falam para você, está aqui. E você fala, não, mas essa não é a imagem do rei. Mas as peças são as mesmas. Os versículos são os mesmos. Está lá aquele versículo que faz a imagem do rei dentro de um todo, tirado do seu contexto e botado em outro lugar, ele pode ser usado para fazer a imagem do cão. E nos desviam, irmãos.
Então, cuidado. Falamos sobre espiritismo nas últimas 3 aulas da EBD. O espiritismo cita vários versículos da Bíblia, mas totalmente descontextualizados e ferindo o próprio ensino das Escrituras. Cuidado com a tua vida, meu irmão. Cuidado com a tua vida, minha irmã. Como eu tenho dito frequentemente, a vida cristã não é um parque de diversões, ela parece mais uma batalha, um campo de batalha. E muitas vezes o inimigo da nossa alma está querendo cooptar a nossa mente, cooptar o nosso coração, cooptar, nos puxar para ele, nos desviar do caminho dentro do nosso lar. E nós precisamos estar com olhos bem abertos. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te dê discernimento, sabedoria e mesmo humildade a todos nós. Que os dias são maus, irmãos. Os dias não são fáceis, mas o Espírito Santo de Deus continua ministrando e nos advertindo e nos conduzindo à vontade do nosso Deus. Feche seus olhos, vamos orar.